Tem filmes de comédia, meu querido Nathan, que eles envelhecem muito mal. Mas tem exceções que fazem esses filmes virarem exemplos de filmes a serem seguidos. Eu estou falando aqui de uma grande comédia chamada Superbad e esse aqui é o nosso quadro Relembra Central, onde a gente vai contar pra vocês um filme muito antigo que vocês acham que talvez ele não seja tão bom, mas que hoje ele entra nos livros de história. Exatamente. 2 adolescentes desajeitados, uma noite e um plano que dá tudo errado. Mas, antes de entrar no vídeo, vou pedir pra você dar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal e comentar. Já assistiu Superbad? O que você acha? Eu acho que é um dos melhores filmes de comédia. E pra você? Superbad lançou lá em 2007 nos cinemas, teve um orçamento de 20 milhões de dólares e arrecadou mais de 170 milhões nas bilheterias, um grande sucesso que perdura até hoje, né? Só que o que você não sabe é que essa foi uma ideia de 2 adolescentes com 13 anos que depois foi pros cinemas. E esses adolescentes, meu querido Nathan, eu queria contar pra vocês aqui que são Seth Rogen e o seu amigo Ivan. E eles começaram a escrever uma história sobre a vida deles naquele momento. E cara, você pensar que com 13 anos você conseguiu criar o que talvez seja uma das maiores comédias da história, é muito louco. Porque o Seth Rogen depois, ele virou um puta artista. Ele sempre foi muito grande, mas eu acho que você ter esse roteiro na sua mão é muito louco. E, pra contextualizar, aqui a gente vai acompanhar a história do Seth Rogen, do amigo dele Ivan, que ali é vivido pelo Michael Cera, o Ivan, e o Seth Rogen é vivido pelo Jonah Hill. Jonah Hill, grande Jonah Hill. E temos um terceiro coadjuvante que a gente vai falar mais pra frente, Exato. porque ele também rouba a cena. Mas a história acompanha os dois no final do período escolar e eles querem fazer uma festa pra, digamos assim, se juntar novamente, fazer algo épico, porque eles querem viver, mas por trás de tudo isso está o medo dos amigos de se separarem, de não se verem mais, cada um ir pro seu lado. Então a gente tem aqui uma comédia romântica entre 2 amigos, podemos dizer, porque a todo momento um tá tentando se provar pro outro, um quer dizer que quer ficar com o outro, e dentro de tudo isso rola o caos, rola a loucura, rola tudo, cara. Temos Seth Rogen de policial também, que ele vive um dos policiais mais caóticos da história do cinema, porque ele tá preocupado com várias coisas, com a mulher, com um monte de coisa. O amigo dele, policial também, pelo amor de Deus, ele dá uma arma pra um cara atirar, tá ligado? Pra um adolescente atirar. Então, eu acho que a gente tem aqui uma das grandes comédias que foram feitas, e eu acho que esse filme, ele perdura muito tempo e ele foi envelhecendo bem. Por quê? Mesmo tendo um roteiro de um cara de 13 anos, ele foi sendo melhorado. Sim. E aqui a gente tem piadas muito bem feitas. A gente tem um cara que foi o produtor, que ele era o nome da comédia naquele momento nos Estados Unidos. Então ele estava por trás de auxiliar nas pausas, nas piadas, aonde que entrava, aonde que não. Então você tem vários diálogos ali muito bem trabalhados. E que igual um adolescente, você tá falando algo sério com seu amigo, ele manda uma piada pra tentar descontrair. Então é isso que você vai encontrar nesse filme. Exatamente. E assim, isso da ideia deles com ter 13 anos foi um despertar que eles teve, falando assim, pô, atualmente não tem muitos filmes de comédia que mostra a verdadeira vida dos adolescentes, os traumas, tudo que eles passam e tudo mais. Então eles falaram assim, vamos tentar fazer um? Engraçado porque foi o Seth Rogen, o amigo dele, Ivan, que é o nome dos atores da série, né? Tipo, dos personagens, Isso, o Seth isso e o Ivan. Isso foi muito engraçado. E um detalhe que chama atenção também, meu caro, é que nenhum dos atores eram conhecidos em Hollywood. Sim. Nenhum deles. Tanto que a gente vê, né, o Michael Cera, que você falou, o Jonah Hill, e a Emma Stone, que também aparece no filme. É o primeiro filme dela. É o primeiro filme dela no cinema. Tipo assim, ela é uma das artistas mais novas de Hollywood a ser indicada ao Oscar. Ela tem já 2 Oscars, já foi indicada, acho que, salvo engano, 5 vezes. Tudo começou lá em Superbad. E a escalação do famoso McLovin, meu caro, que é o Christopher Mintz, ele nunca tinha feito, na verdade, uma audição, um teste de filmagem. Tanto que, tipo assim, ele chegou todo nervoso, fez um monte de coisa errada, e aí ele tinha lá na audição dele, o teste era assim, você entrava na sala com o Jonah Hill e você lia os papéis lá do roteiro. Só que aquele doidão começou a improvisar, tipo assim, como se fosse o cara mais descolado, um monte de coisa. E aí o Seth Rogen até falou assim, o Jonah Hill até falou assim,
eu não gosto desse cara, eu quero ele no filme não. Só que um dos produtores falou assim, por ele te incomodar, eu vou colocar ele no filme porque o que eu pensei pro personagem é isso. E um monte de gente tinha feito o teste e eles falaram assim, mano, ainda não tá legal. E quando ele entrou, falou assim, não, tem que ser ele. E você percebe que o Jonah Hill fica meio desconfortável com ele o filme inteiro. Sim. Aí todo mundo fala assim, não, mas é a atuação. Não, o Jonah Hill não gostava dele mesmo, tá ligado? E o McLovin, pra mim, é o melhor personagem desse filme, mano. Ele é muito engraçado. Quando eu vejo, não, meu nome é McLovin, vou pegar a bebida grosseira, é muito bom. Tinha um monte de outros nomes na face da terra. O Jonah Hill até fala isso. Ele, não, pô. Mas ninguém tem o McLovin. Ele, lógico que ninguém tem, tá ligado, mano? Fica muito na cara que a carteirinha faz. O McLovin, ele é um excelente personagem. Eu lembro que eles falaram também que ele foi escolhido porque ele era estranho na vida real. Ele é muito estranho. Ele é estranho pra caramba. Ele é aquele cara estranho na sua resenha ali de escola que você nem ia chamar esse cara pra festa, tá ligado? Só que ele vai chegando, mano. Ele é muito engraçado, é um dos melhores personagens. Ele é um coadjuvante que rouba completamente a cena. Ele junto com os policiais, irmão. Se aquilo ali não é ouro, eu não sei o que é, pô. E você fica torcendo o filme inteiro, né? Pra ele se dar bem, principalmente lá no final, lá e tal, quando ele tava com a mulher, tipo, se dá tudo errado também pra ele. Muito bom. É muito bom, mano. O McLovin eu acho que é uma das construções inesperadas mais fodas do cinema, porque de verdade, eu acho que nem o Seth Rogen pensou tão bem que ia achar um cara igual ele, mano, porque, igual, o cara nunca tinha feito audição, nunca tinha feito nada, então ele não estava no radar, não tinha ator igual ele. Sim. E, óbvio, aqui eu vou dizer que talvez ele seja um ator de um filme único, porque esse é o maior sucesso da carreira dele ali, mas ele foi fazer outras comédias que ele vai bem também, mas aqui eu acho que é o creme de la creme ali do McLovin. Eu acho que nesse filme tudo foi acertado, a escalação dos atores, a história é bem legal, é bem que a história te prende, assim. Sim. E é um filme, como a gente falou, né, ele carrega aí por tantos anos, se estiver passando, com certeza assisto. Com certeza. E é engraçado, porque esse filme lançou várias pessoas, assim, que hoje são muito famosas, o próprio Seth Rogen, que é muito conhecido, tanto produzindo e atuando. Ele acabou de ganhar, eu acho que 5 Emmys pela série que ele fez. Então, aí tem a Emma Stone, tem o Jonah Hill, que faz filme de comédia ainda, mas também faz filme de drama. Michael Cera é estouradaço. Então, assim, é muito legal. Tem o ator que faz sempre esqueci o nome dele, o ator que faz o policial lá, que a gente vê em Elite. Né? Uhum. Ele faz stand-up lá nos Estados Unidos também. Então, assim, vários atores viraram muito e começaram com esse filme, que é um baita filme. E na época fez muito sucesso. Um filme de comédia arrecadar 170 milhões em bilheteria é muita coisa, pô. É muita coisa. E, cara, eu acho que o sucesso dele é comprovado porque, assim, tem uma revista lá nos Estados Unidos que é muito grande, que é a Rolling Stone. E ela faz algumas pesquisas. Ela fez uma pesquisa vendo números do IMDb, conversando com pessoas, lendo comentários na internet. Eles fizeram, tipo assim, uma geralzona pra entender qual que era o sentimento do público sobre esse filme. E pra muitos ele é considerado a maior comédia da história, porque ela entra num momento ali, anos 2000, 2007, em que tava faltando muito esse tipo de comédia. Então eu acho que fica muito no coração da pessoa mais velha, digamos assim, de rever o que ele fazia nos anos 90, o que tinha acontecido. Pra nós, o que ia acontecer quando saiu o filme. Cara, esse filme, ele é excelente. E eu concordo com quase todas as pesquisas, porque recentemente acho que saiu um livro, né, dos 100 melhores filmes da história, e ele é o número 100, óbvio, tem 99 na frente dele, mas tem que pensar que no cinema tem milhões de filmes, e ele tá lá como uma das comédias mais importantes da história do cinema, pô. É muito bom. E, cara, eu acho legal porque Superbad, ele é tido como o fim das grandes comédias, porque ele sai ali depois de American Pie, depois de Todo Mundo em Pânico, e depois dele veio o Projeto X, que eu considero ali que é na mesma vibe, um pouco mais diferentezinho, mas ele é tido pra muitos como a última comédia raiz. Ali que, tipo, depois veio Se Beber Não Case, que é legal, mas assim, não é a mesma vibe, não é o mesmo tipo de filme. E aí, meu cara, uma última curiosidade, o cara que foi responsável por esse filme acontecer, porque assim, ele teve Seth Rogen e o Ivan, começou com o roteiro lá quando tinha 13 anos, teve 18 versões diferentes, e aí um cara chamado Judd Apatow, que é o responsável por O Virgem de 40 Anos, ele viu, gostou da ideia e fez esse filme acontecer. Ele sempre quis fazer o 2, e ele ofereceu a proposta pra todo o elenco, só que o elenco falou assim, Superbad é tão bom e clássico, que não vamos estragar fazendo uma sequência, vamos parar por aí mesmo, e ele respeita isso, ele falou assim, eu acho justo eles não quererem fazer,
e não fizeram. E eu acho que é certo, não tem que fazer o 2, principalmente filmes de comédia, que a chance de você estragar é muito grande. E ficou aí. Superbad é um clássico até hoje, é um dos melhores filmes, como a gente falou aqui o vídeo inteiro. Cara, pra mim é isso. Eu acho que o elenco acertou muito em não querer voltar. A gente tem exemplos ali de mesmo filmes que são engraçados, o 2 e o 3, eles não são a mesma coisa. Com Se Beber Não Case 2 não é a mesma coisa, Gente Grande 2 não é a mesma coisa. Tem vários filmes que talvez eles sejam ok, mas eles não melhoram em nada a obra original, que é muito difícil, né? Então é um acerto. E de verdade, um dos melhores filmes de comédia. Se você não viu, você tem que assistir, porque ele é obrigatório. Se ele tá em todas essas listas, se ele tá tão bem visto, se ele envelheceu bem, se tem atuações, pô, tem gente com Oscar, tem gente com Emmy, tem um monte de coisa numa comédia de 2007. Cara, tira um tempo e vai assistir. Eu tenho quase certeza que ele tá disponível na HBO Max, né? Várias plataformas, na Várias verdade, plataformas, esse filme, tá? né? Você consegue achar ele. Então, meu caro, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você já assistiu Superbad ou não. Se você acha ele um dos melhores filmes de comédia ou não. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal. Então, até a próxima.